Segundo livro de Crônicas, capítulo 25, nós vamos fazer uma leitura extensa. Me acompanhe, mas leia e mantenha a sua Bíblia aberta, porque é muito importante que você participe disso, tá bom? Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jeoadã, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo a casa dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. E também de Israel tomou o soldo, 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixeis ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, fazei-o, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fosse ao seu lugar, pelo que se acendeu a ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. E esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. E também os filhos de Judá prenderam vivo 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fosse com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Eron, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. Sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque te feririam. Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que Deus deliberou destruir-te, porque fizestes isso e não destes ouvidos ao meu conselho. E tendo tomado o conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, do rei de Israel, dizendo: vem e vejamo-nos face a face. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá:
O cedro que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha a meu filho por mulher. Porém os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cedro. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa. Por que te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para as suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata, e todo o tecido que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém, ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali, e o trouxeram sobre cavalos, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. O texto é longo, mas é instrutivo. Eu queria que você olhasse ele aí e mantivesse aberto. Fala conosco por tua graça, por tua misericórdia e bondade. Fala a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com os irmãos nessa manhã, ainda que seja de um modo muito breve. Eu quero correr aqui, porque o texto já é longo, sobre o duro preço da inconstância. Você sabe o que é inconstância, não sabe? É a ausência de perseverança. Inconstância é a ausência de firmeza. É aquela pessoa que é inconstante nos seus tratos. Ele diz uma coisa aqui, acerta com você uma coisa, mas logo após ele muda de opinião, ele se move com muita facilidade, aquilo que prometeu, aquilo que acertou, aquilo que falou. Então é uma pessoa cujo o ponto de vista e a opinião se muda com muita facilidade. Ele te promete uma coisa e faz outra. Quando você lê a história da vida do rei Amazias, você observa a falta de firmeza, de perseverança, a inconstância que o direcionou para uma terrível ruína. E nós temos lições para aprender com isso aqui. Em primeiro lugar, ele passa uma impressão, preste bem isso, bem atenção nisso. Ele passa uma impressão de que nos vai deixar uma história bonita de se ver, de se ler. Ele passa essa impressão. Por que ele passa essa impressão? Ele sobe ao trono, você lê no capítulo 25, versículo 1, aos 25 anos de idade. Ele está no vigor da sua juventude, está no vigor da sua força física e mental. Com 25 anos, ele sobe ao trono e ele se depara com a responsabilidade de ser rei. Agora ele sabe que as decisões que ele vai tomar
a partir de então, influenciarão não somente na sua vida, influenciarão na vida daqueles que o cercam, na vida de uma nação, na vida de seus súditos, das pessoas que convivem com ele. Uma grande responsabilidade, muito jovem, mas assume essa responsabilidade. Talvez eu esteja falando aqui, nessa manhã, com alguém aqui, ou quem está me assistindo pela transmissão, com pessoas que estão deixando o tempo de ter a cuca fresca, que estão dando um passo, aonde vão assumir grandes responsabilidades, seja ela na família, seja com relacionamentos, seja no mundo dos negócios, mas que estão tomando um passo que acarrega esta grande responsabilidade. Uma coisa é certa, que se você quer ter êxito em qualquer coisa que você fizer na sua vida, a responsabilidade não pode ser desassociada dela. Você quer ter êxito? Você quer ter sucesso? Então você tem que saber conviver com responsabilidade, viver com ética, trabalhar, né? Cumprir os compromissos, aquilo que você promete, porque cada um de nós temos que dar conta das nossas responsabilidades. Gálatas, capítulo de número 6, versículo 5, diz assim: porque cada qual levará o seu próprio fardo. Então, eu não posso transferir a minha responsabilidade para terceiro. Eu não posso transferir a minha responsabilidade para outro. Eu não posso querer que outra pessoa venha assumir aquilo que me cabe assumir, aquilo que é meu dever assumir. E nessa transferência de responsabilidade, há muitas pessoas que estão perdendo literalmente muitas bênçãos na sua vida. Olha o que Ezequiel fala: tanto nós temos responsabilidade no mundo físico, como temos responsabilidades no mundo espiritual, que não podemos transferir. Lá em Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então cada um é que vai responder diante de Deus por si mesmo. Eu não tenho ninguém que vai responder por mim diante de Deus. Não é a minha esposa que vai responder por mim, não é o teu esposo que vai responder por você, não é você que vai responder pelo seu filho, não é o seu filho que vai responder por você. Todos nós temos que lidar com responsabilidades. Isso aqui a gente vê que chegou para Amazias, chegou para ele. A responsabilidade, não é? É nossa, é minha, é sua, é de todos nós. E agora Amazias vive esse momento de responsabilidade. Eu fico pensando daquele moço até 25 anos vivendo no palácio, vivendo com tudo que era de bom, tendo para seu tempo acesso a tudo que era bom, e de repente ele se torna rei aos 25 anos e encara a responsabilidade. Uma segunda coisa que eu vejo aqui, porque ele nos deixa a impressão, não é, que teria uma história de vitória, de êxito, porque ele faz uma coisa aqui muito interessante, né? Dentro dos critérios do mundo político que ele vivia, não é? Ele parece que tem cautela. Você dá uma olhada aí no versículo 3, né? A gente chega a acreditar que ele não é precipitado, porque primeiro ele deixa o reino se consolidar. Leia o versículo 3. E depois que ele vê que o seu reino está firme, quando ele percebe que o seu reino está firme, você deu uma olhada no versículo 3? Dá uma olhada no versículo 3 aí, está diante de você. Quando ele percebe que o reino dele está firmado, é que ele vai tratar do caso da conspiração que fizeram contra seu pai. Ele vai lá e trata com Zabade e Josabade, que fizeram uma conspiração contra seu pai e o assassinaram. Primeiro, ele deixa o reino se consolidar. E quando o reino dele se consolida, ele vai tratar dessa ferida, dessa cisão, desse perigo que o cercava. Então ele não é precipitado, ele não é um bobão,
ele não fala precipitadamente, não é? Ele não é colérico, ele não age com nenhuma avalanche de precipitação, não se atira à dificuldade, ele tem calma, ele espera se organizar, e ele se organiza. Se você ver no versículo de número 5, ele trata também do exército. Ele consegue levantar 300 mil homens de Judá aptos para a guerra. Então ele se organiza para poder tratar do assunto, e isso me dá uma esperança. Caramba, o cara não é bobo, o cara tem cabeça, não é? Se a história parasse aqui, eu ia dizer que esse camarada era um camarada cauteloso, prudente, não é? Era uma pessoa que pensava antes de agir, mas a história continua. Em terceiro lugar, ele parece ter um certo conhecimento da palavra. Olha a atitude dele, não é? Ele parece ter um certo conhecimento da palavra, porque quando ele vai fazer justiça aos conspiradores, ele não toca nos filhos. E o texto diz aí, se você ler, você vai ver que o texto diz no versículo 3, que ele não fez isso, porque ele lembrou, ele evocou, ele lembrou da palavra que Deus tinha dito a Moisés em Deuteronômio 24, versículo 16, que está escrito assim: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Então, ele escuta a palavra de Deus, ele age segundo a palavra de Deus determina, ele é cauteloso nisso, ele olha, ele age dentro da palavra, não é? Me lembrei agora do Bolsonaro, que diz que agia dentro das 4 linhas, ele age dentro das 4 linhas, ele age dentro da palavra, não é? Aparentemente parece que está tudo bem, aparentemente parece que está tudo legal. Se você olhar esses primeiros versículos, você acha que está tudo bem, que está tudo bom. Porém o Espírito Santo inspira o cronista, o escritor do livro, a nos dar uma informação muito substancial. Obrigado. Uma informação muito importante. Olha o que diz o versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração, o quê? Inteiro. Não com o coração inteiro. Não com o coração inteiro. E isso aqui, irmãos, é uma coisa que você não tire os olhos disso. Ele não tinha um coração firme, ele não tinha um coração constante, ele não tinha um coração perseverante, ele oscilava, seu coração não era inteiro. E isso nós temos que ter muito cuidado, irmão. O cristão tem que ter muito cuidado com essa postura na nossa vida. A você que é crente no domingo e não é crente na segunda, a você que é crente, uma semana você está falando em línguas, adorando, louvando, orando, jejuando, mas na outra, você está quase descendo as profundezas do inferno. Você não ora, você não busca Deus, você não lê Bíblia, você não procura adorar a Deus, você não procura falar com Deus. Tem que ter muito cuidado. Se você vem vivendo uma vida dentro da igreja dessa maneira, você tem que ter muito cuidado com essa oscilação. O coração dele não era inteiro. Uma semana ele era crente, uma semana ele até fechava os olhos, se passasse alguma coisa na tela ele fechava os olhos. Na outra ele procurava o site que lhe daria todo tipo de desgraça, de miséria, de abominação, de coisa feia, de coisa ruim, que ele sabe que o Espírito Santo desaprova. Então ele tinha essa dificuldade, o coração não era inteiro. Agora, em segundo lugar, eu quero te falar quais são os perigos de uma vida inconstante. Por que uma vida assim é perigoso? Porque uma vida assim vai te levar a um ponto em que você não vai resistir mais. Porque uma vida assim vai te levar a um momento que você não terá forças para continuar dentro da casa do Senhor. Pois a Bíblia diz que o que vive de engano não permanecerá dentro da casa de Deus. Por quê que isso tem que ser corrigido
nas nossas vidas. Ou o nosso coração é inteiramente de Deus, ou não pode ser pela metade. Meu irmão, eu te peço nessa manhã que você tenha uma vida com Deus. Não aceite ter uma vida de oscilação diante de Deus. Uma hora você é crente, outra não é. Uma hora você tem compromisso com as coisas de Deus, outra você não tem. Seja firme, seja inteiro. Não tenha uma duplicidade. Seja original, como dizem os remédios, e não genérico. Seja original. O que a gente pode ver? A inconstância, ela pode nos levar, em primeiro lugar, a fazer alianças erradas. Quando a gente não tem um coração inteiro diante de Deus, nós somos crente no domingo e ímpio na segunda, nós somos cristão na terça e estamos desviados na quarta. Ela nos encaminha a fazer alianças erradas. Olha o versículo 16, dá uma olhada aí no versículo 16, olha o que é que diz o versículo 16 do capítulo 25, por isso que eu pedi que você não feche a Bíblia. Olha o que diz o versículo 16 aí, o que é que ele diz para a gente? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu, puseram-te por conselheiro do rei, cala-te, porque te feririam. Então o profeta calou. Por que o profeta foi repreendê-lo? Porque ele fez aliança com o povo de Israel, e o povo de Israel estava distanciado do Senhor, distanciado, e ele pegou uma quantidade de dinheiro e fez aliança com aquele povo, mas Israel estava distanciado de Deus, estava fora dos caminhos de Deus, e nós devemos ter muito cuidado com quem nós estamos fazendo aliança. Eu vou lhe dar um conselho: nunca faça aliança com pessoas que desdenham do Deus que você crê, viu? Nunca faça aliança com pessoas que desdenham da sua fé. Não é que você não vai falar, não vai conviver, mas fazer aliança, fazer trato de aliança é um perigo muito grande. Olha o que é que diz o versículo de número 20, no versículo de número 7 e 8, diz assim, olha, versículo 7, está escrito: porém um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixeis ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel. Deus manda-lhe um profeta e diz: avise que eu não tenho nada a ver com Israel agora. Israel está desviado, está distanciado. E essa falta de firmeza nos leva a fazer alianças erradas. Tenha muito cuidado com quem você faz alianças erradas. Tem pessoas que não têm comunhão com os irmãos da igreja, mas tem comunhão com tudo que é pessoa de fora da igreja, que você não o vê. Ele não participa da festa da igreja, mas participa de todo outro tipo de festa. Não se relaciona com os irmãos da igreja, mas se relaciona com tudo que é pessoas que não fazem parte da igreja. Eu não estou dizendo para você ser seletivo, só falar com crente, nada disso, mas eu estou lhe abrindo os olhos com respeito a ter alianças com pessoas que Deus desaprova, com pessoas que estão completamente desassociadas de Deus e que ainda pileireiam a sua fé, desfazem da sua fé, fazem gozação daquilo que você crê e diz que é profano aquilo que você sabe que é santo. Tem que ter muito cuidado. Uma outra coisa que a falta de constância nos leva é transferir confiança para as coisas materiais. Quando o crente vive um pé na igreja, outro pé no mundo, a sua confiança não é inteiramente em Deus. E a gente vê isso aqui na vida de Amazias. Olha o versículo 9. Dá uma olhada no versículo 9. E disse Amazias ao homem de Deus: o que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que eu dei às tropas de Israel? Ele achou que com os 300 mil homens dele ele não ia vencer.
que ele precisava fazer aliança com o rei de Israel, e depois ele deu uma grana. Ele deu para as tropas de Israel 100 talentos de prata. Aí a confiança dele está nas coisas materiais. Ele dizia: o meu dinheiro, e o que eu paguei, e o meu ganho, e o que eu investi. A visão da pessoa que não vive uma vida diante de Deus inteiramente tende a botar confiança nas coisas materiais, tende a esperar as respostas que o mundo tem para lhe dar. E ele questiona: eu vou perder o dinheiro, não é? Cadê o meu investimento? E há muitas pessoas que ficam estagnadas, aguardando que resposta que o mundo tem para lhe dar. Você acha que o seu socorro, que a sua resposta, que a sua saída está neste mundo físico? E era isso que Amazias pensava nesse momento. Uma outra coisa que a inconstância nos leva, sorrateiramente, às vezes você nem percebe, porque tem muita gente que não percebe que há muito tempo a sua confiança se moveu de Deus, e ele passou a confiar nos resultados que este mundo pode dar. Há muita gente nessa situação e não percebe. Mas uma terceira coisa aqui é que nós podemos nos remeter a um nível de ingratidão elevadíssimo. Quando você vive com um pé na igreja e um pé no mundo, cuidado, porque você pode ser, meu irmão, você pode viver um nível de ingratidão elevadíssimo. Olha o versículo 14, dá uma olhada no versículo 14 do capítulo 25. Olha o que é que diz: e sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. O camarada teve uma vitória tremenda da parte de Deus. Deus lhe deu nas mãos os seus inimigos. E a primeira atitude, o primeiro ato que Amazias faz, quando derrota e mata 20.000 guerreiros de Edom, é tomar os deuses de Edom. Olha que nível a pessoa chega. A gente diz: meu Deus, não tem explicação para isso. O que é isso? É inexplicável um negócio desse. Como é que se explica isso? Deus deu a vitória na mão dele, e ele toma os deuses de Edom e vai se prostrar diante dos ídolos, e vai cultuar, vai queimar incenso a esses deuses. Depois de ter obtido uma grande vitória, uma vitória fantástica, Amazias fez e os levou para Jerusalém, para servir de culto. Prostrou-se, adorou e queimou incenso. Que coisa! Você não conhece nenhuma história parecida, não? Você não conhece história de pessoas que em determinado momento não perdem um culto, estão em todos os cultos, porque está desempregado há 4 meses e precisa que Deus abra uma porta? Você já viu história de pessoas que estão em todos os cultos, porque tem um parente morrendo no leito de hospital, então ele vem a todos os cultos? Você já viu pessoas que estão em todos os cultos, quando a situação começa a apertar, quando estão vivendo uma situação quase que insustentável, ele não falta um culto, ele tem força para vir. Se tiver culto de manhã, de tarde e de noite, ele vem de manhã, de tarde e de noite. Mas quando Deus abre a porta, quando Deus dá vitória, quando Deus cura, quando Deus opera, quando Deus dá livramento, quando Deus responde, a primeira coisa que faz é desaparecer da casa de Deus, é virar as costas para Deus, é esquecer de quem lhe abriu aquela porta, de quem lhe abençoou, de quem lhe direcionou, de quem estendeu a mão para curar, daquele que deu o livramento foi o Senhor. E a primeira coisa que acontece é sumir, é desaparecer, é negligenciar as coisas de Deus. Cuidado por não ter um coração inteiro. Cuidado, porque a inconstância nos leva a isso. Talvez você conheça uma história assim. Eu conheço várias.
Eu poderia dar nomes nessa manhã, dar nomes. Eu conheço várias. Sou pastor há mais de 40 anos, então posso te dizer que eu conheço várias histórias igualzinho aqui. A pessoa diz: meu Deus, é inexplicável. Eu garanto que ontem, quando eu estava orando e pedindo a Deus uma direção, lendo essa palavra, eu garanto que eu falei: meu Deus, não dá para entender como é que o camarada vai lá, ele vence, ele derrota o inimigo, e a primeira coisa que ele faz é a ingratidão num nível que não dá nem para enumerar. E tem pessoas que é extremamente ingrato com Deus, é ingrato com Deus. Salmo 78, versículo 11, diz assim: esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhes fizeram ver. E há muitas pessoas que esquecem rapidamente das obras de Deus e das maravilhas que Deus nos mostra. Salmo 103, versículo 2 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nessa manhã, você tem lembrança das bênçãos de Deus na sua vida? Tem lembrança das bênçãos de Deus na sua vida? Quantos aqui tem lembrança das bênçãos de Deus? Então aproveita aí, agradeça a Deus, lembre da bênção, diga: Senhor, eu te agradeço. Glória a Deus. Agradeça aí onde você está. Não esqueça não, irmão. Não coloque para trás de você não. Não haja dessa maneira não. Agradeça aí as bênçãos de Deus na sua vida. Você tem, irmão? Tem lembrança das bênçãos do Senhor na sua vida? Eu não estou ouvindo a igreja, estou ouvindo um silêncio tão grande. Vamos lá, querido, aproveita aí. Agradeça ao Senhor, irmão amado. Agradeça, aleluia. Glória a Deus. Quando você diz aleluia, está dizendo: vamos louvar a Deus, aleluia. Dê um aleluia aí, diga para o outro: vamos louvar a Deus, aleluia. Agradeça ao Senhor pelas bênçãos. Uma outra coisa que a inconstância pode nos levar é perder, é apartar o nosso coração, do nosso coração, o discernimento da vontade de Deus. A pessoa que tem um coração inconstante, né? Uma hora é pedra, outra é barro. A pessoa que vive com um coração dúbio, inconstante diante de Deus, na casa de Deus, ele perde o discernimento da vontade de Deus. Perde totalmente. Versículo 15, lê comigo aí o versículo 15. Versículo 15 diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe dissesse: por que buscastes deuses do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe, ele lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Olha só o que é que ele diz para o profeta. Quem é que te pôs aqui por conselheiro? Olha como é que ele perdeu, como é que ele perde o discernimento. Deus usou um profeta e disse: não, vá com o povo de Israel, vá com o seu povo, que Deus vai lhe dar vitória, e cumpriu a palavra. Ele acatou, mas agora ele perde a noção. Ele diz para o profeta: olha como é que ele está grande, não é? Olha como é que ele está grande, irmão. A gente tem que ter muito cuidado com isso, não é? E isso não acontece. Tem pessoas que, quando Deus começa a abençoar um pouquinho, dá um pouquinho da medida, ele já se acha que ele é superior. Ele tem palavra para te ensinar, profeta. Ei, profeta, não abre a boca para falar com ele não, porque ele vai desdenhar. Ele é muito preparado, ele está numa posição que Deus o colocou, que não escuta mais. Ele não sabe mais ouvir. Ele não tem mais discernimento para entender que aquele homem é um homem de Deus e que Deus está falando. Ele não tem mais discernimento. Ele diz que nada. Quem é que te colocou aqui por conselheiro? Quem é que te colocou por conselheiro? Perde o discernimento. Ele manda o profeta calar a boca. Agora você observa o final do versículo. Diz assim: não destes ouvido ao meu conselho. É que o profeta diz. Agora olha o 17.
e tendo tomado conselho, ele deixa de ouvir o profeta e vai ouvir aqueles que estavam em volta dele. E acontece exatamente isso. Tem muitas pessoas que não escutam mais o que Deus fala. Ele escuta aqueles que estão ao seu redor. Ele escuta o colega da faculdade, o colega do trabalho, o vizinho, ele escuta o amigo de profissão, ele escuta aquele que está com ele todo dia, mas não escuta mais a Deus. Para Deus ele não tem ouvido. Para Deus ele manda cala a boca. Aí ele dá ouvido aos colegas e desce para guerrear contra Israel. E ali, vocês sabem que ele foi terrivelmente derrotado. Ele chegou da guerra contra Edom, se achou que era o tal, não é? Agora ele disse, agora eu vou derrotar o rei de Israel. Eu vou rever os meus talentos que eu paguei de volta. Eu vou invadir Samaria, não é? Porque a inconstância nos remete à arrogância, soberba e orgulho. Versículo 19. O rei de Israel matou a charada. Ele foi lá, foi certeiro no alvo. Ele disse, você está orgulhoso, rapaz? Olha o versículo 19. O que é que está escrito? Tu dizes, eis que eu tenho ferido os edomitas. Isso é o rei de Israel falando. Elevou-se o teu coração para te gloriares. O rei de Israel matou a charada. Você está orgulhoso, rapaz? Você está achando que você é o tal? Porque o coração dúbio, meu irmão, a pessoa que vive, eu sou crente no domingo, e não só na segunda, que vive com o coração dividido, abre as portas para estas coisas que nós estamos vendo aqui. Orgulho, soberba, foi terrivelmente derrotado. Olha o que é que diz Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E quando nós apartamos o nosso coração de Deus, nós passamos a achar que somos alguma coisa. E Jesus diz, sem mim, nada o quê? Podeis fazer. A gente só produz, a gente só se estiver ligado à videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, e vocês só dão fruto, e só são se estão ligados em mim, e vocês são os galhos, vocês são as varas. Mas o rei de Israel matou a charada. Aquele coração que não era inteiro diante de Deus, abre a porta para a soberba. Tiago 4,6 diz, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5 diz, revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A soberba é uma coisa que traz a resistência de Deus à vida. Já partindo para o final, qual o preço que o rei Amazias pagou por sua inconstância? Qual foi o preço que ele pagou por sua inconstância? Em primeiro lugar, prisão. Versículo 23, você vai ver que o rei de Israel o prende, está lá escrito, foi preso. Foi preso. E há muitas pessoas que estão presas em cadeias emocionais, estão presos quando poderiam viver livre, ser luz, ser bênção, ser frutífero, ser abençoado, ser crente, mas porque cultuam, alimentam um coração que não é inteiro diante de Deus, vivem presos, não vive a plenitude do Evangelho, não vive a alegria de ser um cristão verdadeiro, porque vive preso em cadeias. Tem muito crente oprimido, deprimido, buscando tratamentos aqui, ali e acolá, e você diz, por quê? Prisão. Uma outra coisa que aconteceu,
o que foi, qual o preço que ele pagou por não ter um coração inteiro diante de Deus? Humilhação. Olha o que é que diz o versículo 23, além de prender, o rei que saiu na frente do exército de 300.000 soldados, volta agora preso, volta agora para Jerusalém subjugado. O rei de Israel fez questão de voltar a Jerusalém, e o povo de Jerusalém vê o seu monarca humilhado, porque toda presunção de querer ludibriar Deus, de querer viver uma vida dupla diante de Deus, nos traz a humilhação. Humilhação. Traz a humilhação. Voltou humilhado. Veio humilhado para Jerusalém. Saiu com tanta pompa. Saiu com um grande exército, saiu coberto de glória, saiu vencedor, já tinha ganhado a guerra dos filhos de Edom, agora ia enfrentar Israel. No seu coração, ele estava com a força, ele estava com a glória, ele podia resolver, só que Deus não estava com ele, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Aí ele volta para Jerusalém, humilhado, preso. Em terceiro lugar, vergonha. Todo o afastamento de Deus traz vergonha. O que foi que o rei fez? Derrubou 180 metros dos muros de Jerusalém. Isso era uma declaração de extrema derrota. Os muros era a fortaleza de uma cidade. O rei destrói 180 metros, e engraçado é que ele sai da porta da esquina e vai até a porta de Efraim. Lembra os homens que ele tinha contratado de Israel? Eram da tribo de Efraim. Foi subjugado, envergonhado, porque a vergonha, irmão, vem para todos aqueles que se afastam de Deus. Todos aqueles que se afastam de Deus. Vergonha. O que mais que aconteceu? O que foi mais que aconteceu? Perdas. Olha o versículo 24 que diz. Dá uma olhada no versículo 24. Diz assim: também tomou todo o ouro e a prata e todo o utensílio que se acharam da casa de Deus com Obed-edom. Tomou. Perdas. Todo o afastamento de Deus, querido, lhe traz perda. Todo o afastamento de Deus. Se afaste, continue se afastando. Continue evitando Deus, ou continue com a perna na casa de Deus e outra perna no mundo. E você vai ver onde vai parar essa história. E como é que essa história vai acabar. Olha como acabou a história desse homem, que deu a impressão que tudo daria certo, que tudo seria uma bênção, mas olha a colheita de se ter um coração que não é inteiro diante de Deus, perdeu tudo. Perda. O afastamento de Deus nos leva à perda, e muitas das vezes, perdas que são irreparáveis, que nós não adianta cantar depois de 10 dias, restitui tudo que levou, que não adianta não. Não adianta cantar restitui depois. Nós devemos ter cuidado agora, querido. Meu irmão, com todo carinho eu te falo essa palavra de acerto. Não queira ter um coração dividido na casa de Deus. Não queira viver dessa maneira. Não ter um coração inteiro. Olha o que aconteceu com ele. O rei tomou todo, não pegou apenas uma parte do ouro e da prata, não. Levou todo o ouro e toda a prata, porque quando vem é para levar tudo. O vento vem e não deixa nada para nem toco. Mas teve também uma outra coisa: insegurança, prisão, humilhação, vergonha, perdas e insegurança. Olha o que diz o detalhe do versículo 27.
Dá uma olhada no versículo 27 aí. Olha o detalhe. E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Quando ele afastou o coração de Deus totalmente, ele começou a viver um período de insegurança, a viver num mar de falsidade. As pessoas que o cercavam eram tomadas por um espírito de falsidade, eram falsos, fingidos, não eram verdadeiros, eram dissimulados. Ele vivia no meio de pessoas dissimuladas. Dissimulado é aquele que na tua frente é uma pessoa e por detrás é outra totalmente diferente. E começaram a conspirar. Ele viveu esse ambiente de pessoas dissimuladas, de pessoas falsas. Que desgraça! Eu fico olhando uma coisa dessa e digo, meu Deus, que coisa horrível. Meu Deus, por que esse homem não se voltou para Deus? Ele já tinha tido o exemplo do pai que começou bem e acabou mal. Por que ele não se volta para Deus? Irmão, o Espírito Santo tem falado a sua vida. Querido, não aceite viver na igreja uma vida que você não vive. Você só é crente aqui dentro. Aqui dentro você dá paz do Senhor, aqui dentro você ora, aqui dentro você canta, aqui dentro você é bom, mas lá fora você é uma pessoa totalmente diferente. Não aceite isso para a sua vida, irmão. Não aceite isso, não queira isso. Se isso está acontecendo, às vezes por falta de uma instrução, por falta de um alerta, por falta de um aviso, é hoje. A Bíblia diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o coração. Hoje é o dia aceitável. Hoje, no final desse culto, é dia de você colocar a sua mão no seu coração e dizer, Senhor, eu quero acertar os ponteiros, eu quero acertar a minha vida. Eu não posso viver com um pé na igreja no domingo e um pé no mundo na segunda. Eu não posso, eu não quero nascer isso para a minha vida, porque só leva a isso, e por final, a morte. Morreu do mesmo jeito do pai, fugiu para a cidade de Laquis, e foram lá e o mataram. Os próprios homens de Judá foram lá e o mataram, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Que coisa triste, que história triste, irmão, que história difícil. Que coisa complicada. Como é que às vezes você tem tudo para ser abençoado, tudo para acertar, e você escolhe a rota que vai te levar para destruição, para desgraça, para miséria. Essa manhã, em nome de Jesus, abra seu coração, porque Deus sabe como trata comigo, como trata com você. Eu quero concluir aqui já, lembrando que Jesus nos ensina a fazer o alicerce da nossa casa na rocha. Mateus 7, 24, ele diz que nós devemos construir nossa casa na rocha, porque vai vir chuva, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir tempos difíceis para todos nós. Todos nós vivemos tempos e períodos complicados na nossa vida. Não tem ninguém aqui que diga, olha, a minha vida é uma maravilha, desde que eu saí do ventre, eu não enfrento. Não, todos nós temos, mas nós temos que ter um alicerce em Cristo Jesus. Construa o seu alicerce em Cristo. Construa seu alicerce em Cristo, irmão. Seu alicerce em Cristo. Jesus continua nos alertando quando ele diz em Mateus 9,62, ele diz, e Jesus disse, ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Querido, você está no reino. Na hora de você olhar para trás, é hora de você olhar para frente. Você lançou a mão no arado ou não lançou? Ou você não entende a realidade do que você vive? Você é um inocente que não sabe a realidade e o compromisso que você assumiu com Deus. Não olhe para trás, meu irmão. Não olhe para trás. Não olhe. Jesus diz, aquele que olha para trás não é apto. Não vai entrar no reino de Deus. Querido, olhe isso. Diga, Senhor, meu coração não pode estar dividido.
conserta o nosso altar. Meus irmãos, que as lutas, não lhe faça olhar para trás, mas que colabore para que suas raízes cresçam em Deus. Eu tenho um louvor que a gente de vez em quando vê os irmãos cantando, aquele louvor, né? Só quem tem raiz, como é que é? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Meu querido, nessa manhã, diga: Deus, firma a minha vida, me dá raízes. Eu não quero ser um crente de fachada. Eu não quero ser uma pessoa superficial dentro da igreja, que não entenda, não compreenda o compromisso que tu me chamastes para viver e a vida que tu me chamastes para viver. Eu quero encerrar aqui, irmãos, essa palavra de advertência para mim, para você e para todos nós. Nosso coração não pode ser dividido. Eu quero terminar aqui lhe lembrando 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. E o quê? E o quê? Constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, tendo entendimento, sabendo, questão de mente, de entender as coisas, sabendo que o vosso trabalho, o quê? Não é vão no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, e que você guarde no seu coração essa palavra: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Não adianta viver períodos, nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos ficar de pé?